Todo mundo que me segue aqui no YouTube ou no Instagram sabe que eu gosto de acordar cedo e sabe o quanto que isso me faz bem e o quanto que eu consigo ser produtivo na parte da manhã. Mas calma, que eu não vou falar que você precisa acordar 4h30, 5 horas da manhã para ter resultado na sua vida. A verdade é que, independente do horário que você acorda, o mais importante é o que você faz na hora que você está acordado. E, obviamente, sem ficar cansado ao longo do dia, porque também não faz nenhum sentido você acordar cedo, né? Você ali sacrificar o seu sono, sacrificar o seu descanso para fazer algo e passar o resto do dia sem ser produtivo, sem absorver conteúdo, sem produzir nada. E eu tenho certeza que se você assistir esse vídeo inteiro até o final, você vai absorver todas as técnicas que eu tenho para te mostrar, tudo que eu tenho para te mostrar, e você vai sair do vídeo falando, cara, como que eu nunca pensei nisso antes? Como que pode ter alguma coisa assim, tão simples, tão fácil, só que eu nunca descobri. E a gente tem que lembrar também, gente, que assim, não existe uma relação de causalidade entre o fato de você acordar cedo e o sucesso. Assim, lógico que existem pessoas muito bem-sucedidas e elas têm uma tendência de acordar mais cedo. Mas também existem pessoas que são muito bem-sucedidas que elas simplesmente acordam tarde e vão dormir tarde. Não é uma relação direta. Mas, se a gente pegar a maioria das pessoas, elas têm uma tendência a acordar mais cedo. E assim, não porque elas têm sucesso porque elas acordam cedo, mas sim porque o fato delas acordarem cedo faz com que elas conseguem fazer coisas antes de todo mundo ou, enfim, colocar ali o primeiro estudo, o primeiro esforço logo pela manhã. Pelo menos é uma coisa que eu comecei a perceber, que quando eu comecei a acordar cedo, eu comecei a fazer coisas que eu não faria ao longo do dia. Então, por exemplo, assim, um livro, sabe? Então, se eu acordar e for ler um livro, for estudar alguma coisa, eu consigo fazer isso muito melhor de manhã do que se eu deixo para fazer isso no final do dia. Porque no final do dia eu já tô cansado, eu só tô querendo descansar, sabe? Eu tô estressado com algumas coisas que vêm ao longo do dia, né? Então, é muito melhor você focar em você de manhã, fazer pequenas coisas que ao longo do seu dia vão fazer a diferença do que você deixar essas coisas para serem feitas no final do seu dia. Então, assim, vou falar para vocês o que eu faço de manhã, o que eu costumo fazer que tá fazendo muito bem para mim e foi uma diferença incrível para eu sair de um ponto em que eu acordava cansado para um ponto em que eu conseguia ser mais produtivo ao longo do dia. Então, primeira coisa, você precisa de organização. Como eu faço isso? Para mim, o que serve, o que adianta muito é eu visualizar o que eu tenho ao longo do dia, as minhas tarefas. Então, eu uso o Notion, que ele é um aplicativo muito bom. Eu acho que a maioria das pessoas já conhece, mas se você não conhece, eu vou deixar o link aqui embaixo para você baixar ele. E basicamente, eu tenho tudo estruturado. Eu tenho o meu dia completo, o que eu vou fazer de tal hora a tal hora. E fazendo isso, você vai perceber ao longo do tempo que você consegue lidar muito melhor com as coisas. Você tem controle sobre o que você está fazendo, sabe? Então você não vai perder tempo olhando TikTok, olhando outras redes sociais, você não vai perder tempo com coisas que são superficiais. Você vai sentar e você vai fazer aquilo. E quando você acaba de fazer essas tarefas, você vai perceber que você vai se sentir bem realizando aquelas tarefas. Você vai se sentir bem tirando elas do seu caminho. E você fazendo isso logo pela manhã é um alívio tão grande, porque daí parece que o seu dia flui 10 vezes melhor, sabe? Assim, eu vou mostrar para vocês o Notion que eu uso, o meu template, e eu vou estar disponibilizando eles para vocês, se você quiser ter acesso, vai ter um link aqui embaixo. Então ele é muito completo, eu tenho tudo, basicamente a minha vida inteira no Notion. Então eu tenho todos os livros que eu leio, todos os filmes, todas as séries que eu assisti, tudo que eu estudei sobre essas séries, esses livros, esses filmes, enfim, todos os conteúdos que eu gosto. Claro, os conteúdos não vão estar nesse Notion, mas vocês podem usar para organizar a vida de vocês. Então, é só você clicar aqui no primeiro link da descrição e acessar lá, porque vai estar tudo para vocês e, enfim, aproveitem. Tá, eu acho que agora a gente pode falar de um ponto também que aqui é, assim, não tem como a gente fugir disso,
que é o descanso. Então, o nosso corpo, ele precisa de descanso. Mais importante do que você acordar cedo é você descansar. Não adianta você acordar cedo se você não descansa. O seu corpo, ele precisa de descanso. E hoje em dia já existem muitos estudos que comprovam o quanto que o seu sono, ele é fundamental, ou melhor, a falta do seu sono, o quanto que isso pode influenciar muito a sua capacidade cognitiva e a sua tomada de decisão ao longo do dia. Então, assim, antes de você, de novo, se colocar o seu acordar cedo em primeiro lugar, coloque o sono como prioridade. Coloque o seu sono e o seu descanso como prioridade antes do fato de você querer acordar cedo. Beleza, a gente já sabe que em primeiro lugar é o sono, em segundo lugar é a gente ter uma organização fazendo isso no Notion. Então agora, terceiro passo, eu quero mostrar para vocês, eu vou filmar o meu computador, eu vou mostrar o Notion, como que ele é e como que você pode usar ele, usar os templates que eu vou deixar aqui para você organizar a sua vida e com isso fazer com que a sua manhã seja mais produtiva. Então, bora lá pro meu computador que eu vou mostrar para vocês tudo certinho. E lembrando, se você quiser acessar o template, é só clicar no primeiro link da descrição que vai ter tudo lá para vocês. Então, bora lá, galera. Bom, gente, então vamos lá. Basicamente, o que a gente tem aqui é o layout, né? E a gente divide em hábitos, leituras, filmes, séries, treinos e dietas, finanças e aqui o último que é sobre o seu ano de 2024. Então, esse é o layout básico que a gente tem dentro do aplicativo. E aqui, bem no começo, a gente já tem as coisas que a gente vai usar no começo. Então, o que eu gosto de colocar aqui e ir ticando eles ao longo do dia, conforme eu vou fazendo as minhas coisas, a minha rotina. E no final do dia eu só tiro e deixo para o próximo dia. E aí você pode editar, né, conforme for o seu dia, enfim. A parte de lembretes a gente tem ali também, então a gente pode colocar que a gente quer algo por dia. Se a gente descer aqui, a gente vai ter tudo que tem dentro daqueles quadradinhos que eu mostrei para você no início. Tudo na primeira página e tudo de uma forma mais individual, mais personalizada. Então a gente tem a parte do treino, parte da dieta, aqui tem a parte dos livros, enfim. Vamos voltar aqui pro começo para entrar em cada um e mostrar para vocês de forma mais aprofundada. Então, se a gente entrar aqui nos hábitos, ele dá, né, o menu para a gente voltar lá onde a gente estava, mas é basicamente o que a gente tinha no começo. Então, você pode adicionar mais coisa, colocar da forma que você achar melhor e for mais conveniente para você. A parte da leitura é uma parte que eu gosto muito, uma parte que me ajuda muito. A gente tem todos os livros, então todos os livros que eu tô lendo eu coloco aqui, todos os livros que eu já li, todos os livros que eu quero ler, tudo aqui. E eu posso colocar se eu tô lendo, se eu já li, quantas páginas, enfim, é uma coisa super rápida de colocar. Posso escrever anotações sobre o livro, sabe? E é uma coisa que fica salvo, você não vai perder isso, é tudo online, é tudo, sabe? Muito, muito simples, muito fácil. Mesma coisa com os filmes, então é basicamente a mesma coisa dos livros, tem nos filmes, a parte de treino também. É tudo muito organizado. Eu tenho então todos os treinos da minha semana, quantas séries, quantas repetições eu faço, qual é o músculo que aquilo está treinando. E é bom que você consegue ver uma evolução nisso. Você consegue ver quanto você estava fazendo, quanto você estava fazendo, sabe? E, e você vê uma progressão. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e valeu!